Muito lindo, irmãos. Glorificação a Deus. E como citei aos prezados irmãos e irmãs, ao iniciar a nossa reunião, que a nossa santa reunião é ungida por Deus, pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Alto e pelos anjos que aqui estão. Pode crer, irmãos. Viram que hino muito lindo? Estamos glorificando a Deus. Nossa Santa Vó Rosa, quando estava aqui na terra, em seu corpo físico, foi ungida por Jesus por várias vezes. A igreja estava reunida assim como nós. E Jesus ungia ela com óleo santo e o cheiro suave que resplandecia na igreja. Muitos iam lá com o lenço para ser ungir naquele óleo que brotava do seu cabelo, do pé do cabelo. O cheiro suave, irmãos, que resplandecia. E hoje, ela está ungindo a nossa reunião em espírito e verdade. Nós não vemos ela e nem o óleo, mas sentimos a presença dela, santidade e a unção. Quando ela estava sendo velada pela última vez, os que estavam lá presenciando, lá na matriz, a galeria cheia de gente, a igreja lotada. Pela última vez, Jesus ungiu ela com óleo santo, lá no caixão, e o cheiro suave, provando a igreja da época, que ela era a sua serva. Entenderam, irmãos? Muitos presenciaram esta verdade, e abandonam essa igreja. Para ir para onde, irmãos? Hoje ela está ungindo a nossa reunião em espírito e verdade, com Maria Santíssima, com o Santo Irmão Alto. Nós não vemos, mas ela está aqui, ungindo a nossa reunião, alimentando a nossa fé, aperfeiçoando o nosso espírito, para que damos um passo na santidade, chegar mais pertinho do Criador. E alguém abandonou essa igreja, irmãos. Nós não queríamos. Infelizmente, aí estão os fiéis, que eu conheço há muitos anos, estão firmes, graças a Deus, nesta jornada, nessa trajetória, na obra desta igreja. Não é uma verdade, irmãos? Hoje, ela unge a nossa reunião em espírito e verdade, não mais com óleo. Jesus fazia na época, porque precisaria, era necessário, para que a igreja cresce nela, que ela era a sua serva, e que quando ela fosse anunciada como Espírito Consolador, a igreja iriam crer como creram. Nós cremos, sem dúvida, nenhuma sombra de dúvida, nesta reunião de oração. Veja o valor que tem esta reunião. E alguém poderia vir, mas por coisas mesquinhas ficou em casa. Às vezes é por motivo justo, de escola, trabalho. Mas, irmãos, uma igreja santa como esta, é aqui que nós temos que estar. Antes de eu ler aqui a mensagem, irmãos, muito linda. A mensagem, o título da mensagem, a fé em Deus. Eu quero neste momento agradecer os ouvintes internautas, que estão nos acompanhando por via internet, lá no celular, atento, olhando para a igreja, esses hinos tão lindos. E a Santa Vó Rosa ungindo os irmãos lá, os nossos irmãos internautas. E nós outros que aqui estão, também quero agradecer a todos que vieram para esta reunião santa, para que nós possamos realizar, os obreiros que estão me auxiliando, os componentes do coral, os regentes, músico, são servos da Santa Vó Rosa. Em nome dela, eu agradeço de coração. Continua, prezados irmãos, firme nesse santo caminho, de braço aberto com o Santo Irmão Alto. Hoje ele exerce o seu ministério em espírito. Nada passa despercebido dele. Tudo ele vê. Nossos passos, nossa dedicação, nosso carinho, nosso amor e a nossa dedicação. Coragem para vencer. Tudo isso ele vê.
e da sua unção. Hoje, com muito mais poder, nosso santo irmão Walter tem ao seu lado Maria Santíssima, os santos profetas e os santos apóstolos, ajudando o modo a cumprir a sua missão. Ele é o último pastor do rebanho formado por Jesus, não haverá outro. Ele vai com essa igreja até o fim, até que quando Deus dá ordem a Jesus, a santa voz, e ele busca nós. Creia, amados irmãos e irmãs, creia de coração. Os irmãos me acompanham a mensagem aqui, muito linda, irmãs. A fé em Deus é o tema. Falando aos seus discípulos sobre a fé, disse o Divino Mestre: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seus corações, mas crerem que fará aquilo que disse, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. E quando estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Olha aí, irmãos, palavra de Jesus. Se alguém nos machucou, irmãos, perdoa, tenha o coração limpo, para que a sua oração seja ouvida nos céus. Deus não ouve a oração do injusto, só do justo. Temos que ter o coração limpo, puro. Santificação, consagração, santidade, paz, amor, perdão e união e humildade. A humildade é o vínculo da perfeição. São tudo virtude que o apostólico e a apostólica precisa possuírem para que as nossas orações sejam ouvidas nos céus. Ter fé em Deus é saber que Ele existe e tem todo o poder para fazer o que quiser. É ter confiança absoluta nele, sabendo que atende todos os seus pedidos justo, desde que seja de espírito perfeito e puro. Ele é invisível, nosso Deus, mas precisamos crer que Ele existe. E os santos são invisíveis, os anjos também. Se nós crer assim, teremos uma vida justa, piedosa, santificada. Aí a nossa oração é ouvida. O homem justo é santo, é semelhante ao Espírito de Deus. E por isso toda palavra que sai da sua boca é ouvida. E tudo o que for determinado por Deus, por ser de justiça, será feito pelo seu Espírito Santo. Veja aí, irmãos, a nossa responsabilidade de ser santos e santa. Toda a palavra que nós falamos é ouvida por céus. A missão desta igreja é fazer nós santos e santas. Para possuir a mesma fé em Deus que Jesus Cristo teve, pela qual operou tão grandes sinais, é necessário que se adote e pratique tudo o que Ele ensinou, para ter a mesma santidade, o mesmo merecimento que sempre teve. Porquanto Ele mesmo diz assim: a minha palavra, doutrina, não é minha, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ele é de Deus ou eu falo de mim mesmo. É tão fácil, irmão, de conhecer. Todos que vivem a doutrina de Jesus, quando aproxima alguém que quer falar de igreja, nós já vemos que está em treva. Não para estar discutindo, porque é da sabedoria que Ele nos concede. Ora, no dizer do nosso Senhor Jesus,
Qualquer filho de Deus pode praticar a mesma fé para santificar-se e fazer a vontade do Pai em tudo na sua vida, de maneira que chegue a ser santo, assim como Jesus sempre foi. Mas para exercício do poder do Pai, como teve Jesus, além da fé e da perfeita santidade, é só para quem Deus determinou, como no caso da Santa Avó Rosa, do sucessor, Santo Irmão Aldo, os quais são hoje os herdeiros deste poder. Nos dias atuais, quase não há fé por causa das múltiplas interpretações dadas ao Evangelho de Cristo. Para que alguém fale em nome de Jesus, precisa seguir inteiramente a sua doutrina. Caso contrário, não será ouvida e nem atendida em suas orações. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Isso disse Jesus, mostrando que se deve adotar sempre a justiça, mostrando que se deve adotar sempre a mesma doutrina, o mesmo evangelho do reino dos céus. Crer em Jesus Cristo é aceitar a sua doutrina, pois que a verdadeira fé dinâmica, vive e corajosa. Assim, o que tem fé deve ter ação. Eu tenho muita fé na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão. Cadê a obra? Cadê a ação? Tem que ter as obras. O Senhor disse, na verdade eu vos digo que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Por isso que a Igreja Apostólica faz as obras de Jesus, através da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, que a dirige em tudo. As obras de Cristo foram sempre em benefício do homem e do reino de Deus. Ele sempre ensinou a verdade, curou os enfermos, aqueles que creram. Cumpriu-se, portanto, o que fará dito pelo profeta Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar boas novas aos mansos e humildes de coração. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar ao ano aceitável do Senhor. Essa mensagem é intensa, irmãos. Tenham paciência e me acompanham. Chegou Jesus numa das sinagogas dos judeus, encontrou ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que andava com ela e escravizava havia já 18 anos. Andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Estendeu as suas mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Como o príncipe da sinagoga criticou por haver curado a mulher no dia de sábado, Jesus respondeu-lhes: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber? E não convinha soltar da prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos o poder do mal a tinha presa? Os hipócritas, os rebeldes, hipócritas e rebeldes é a mesma coisa, criticou Jesus, porque ele curou aquela senhora que há 18 anos estava escravizada pelo poder do mal. Jesus estendeu a mão e ela foi curada. E eles criticaram os rebeldes que saíram da igreja. Tudo que saiu da igreja são rebeldes, que falam mal do irmão Aldo e da Santa Avó Rosa. Entendeu, irmãos?
hipócritas. E Jesus repreendeu eles, dizendo assim: não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, o qual há 18 anos o poder do mal tinha presa. Nesta passagem, o Divino Mestre esclareceu, por exemplo, que algumas paralisias, que são tipos de escravidão do maligno, uma autêntica obra de Deus, isso faz hoje o Consolador o seu sucessor, dando liberdade e saúde a muitos. Pois bem, as obras confirmam a fé. Por isso que se alguém dizer que tem fé e não ter o fruto da vida santificada, engana a si mesmo. Qualquer pessoa pode ter fé em Deus, esforçando-se para compreender a doutrina de Cristo e do Consolador, porém será nula se continuar no pecado ou se houver timidez, desânimo ou ainda ideias tradicionais que contradigam a verdade. A frieza espiritual é um tipo de desânimo que tem arruinado a vida de muita gente. Olha quantos irmãos com a friagem de espírito não vêm mais na igreja, vão ficando para trás. Muita gente, irmãos. Muitos dizem que tem fé, mas nem todos têm o fruto da fé. Então, o que não tem o fruto da fé, o que estará faltando? Ora, como diz o apóstolo São Pedro, precisa acrescentar a fé à virtude. Virtudes são as qualidades boas do Espírito, são os frutos do Espírito Santo, a saber, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e humildade. Aí sim, ter essas virtudes, paz, amor, perdão, união e humildade. Deve ainda mais acrescentar a fé, a piedade. A piedade significa observação prática rigorosa de todos os preceitos estabelecidos por Deus no Evangelho do Reino dos Céus, para a vida do homem santo. Os que combatem, olha irmãos e irmãs, presta atenção, os que combatem esta fé e as manifestações do poder de Deus através da Santa Voz Rosa, o Consolador, seu sucessor, para a cura dos enfermos, estão em trevas e pecam contra o Espírito Divino. Entremente, os verdadeiros cristãos não devem ficar sujeitos à vontade dos homens incrédulos, nem presos à crendice, nem cheios de superstições, e não pode dar ouvido às ideias diferentes, contrárias à sã doutrina, porém precisa pôr em prática a sua fé com entendimento, firmando na verdade, a fim de serem abençoados por Jesus, abençoado pela Santa Voz Rosa, o Consolador, e pelo Santo Irmão Aldo, seu sucessor. Eis aí o que diz Jesus: não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi, vos a nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo-ei conceda. Note, irmãos, que antes de Jesus cumprir a sua missão, ninguém pedia nada em seu nome ao Pai, pois o mesmo não era conhecido. Porém, tendo Jesus cumprido a sua missão, afirmou que tudo o que fosse justo, que pedisse ao Pai em seu nome, lhe seria concedido. Da mesma forma aconteceu com a Santa Voz Rosa, aconteceu com Jesus. Olha aqui, assim também se deu com o nome da Santa Voz Rosa. Antes dela receber o galardão de Espírito Consolador, não pedimos nada em seu nome. Agora, nesses tempos presentes,
tendo sido levado ao Pai, e por Jesus a posição de Espírito Consolador, fazemos as nossas orações em seu santo nome, e também, mesmo porque é a santa que protege o apostólico, consola, cura os enfermos, liberta quem crer, fazendo assim as obras do Pai. Da mesma forma se dá com o nome do Santo Irmão Alto, sendo ele coroado em seu galardão, fazemos as nossas orações em seu santo nome. E agora ele está em espírito, com muito mais poder. Maria Santíssima, os santos profetas, os santos apóstolos estão com o irmão Aldo, cooperando com o seu ministério. Ele intercede Deus por nós. Muito mais poder agora, meus. E nós oramos em nome dele. E confiamos e ele nos intercede. A prova são os milagres, nesses dias atuais, que eles estão realizando na vida dos fiéis, dos que têm mérito. Olha aqui terminando a mensagem. Os fiéis apostólicos provam sua fé em Deus pelo seu bom testemunho, dizendo a verdade, agindo com justiça, honestidade, bondade, produzindo os frutos naturais de filho de Deus, de modo que revela as virtudes do seu coração, e também pela confiança e esperança do Consolador, criado por Jesus, e no testemunho que dão a respeito das bênçãos recebidas, através da intercessão do Santo Irmão Aldo, que também os abençoa e realiza milagres na vida dos que crerem. Muito lindo, irmãos, é intensa esta mensagem, mas se os irmãos me acompanharam com atenção, eu creio que os irmãos puderem entender o valor, irmãos, da fé na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. E se alguém não tem essas virtudes, que aqui está no boletim, procura colocar em sua alma essas virtudes divinas. Jesus nosso Senhor, irmãos, veio trazer com o seu Natal para nós paz, amor, união, perdão e humildade. O apóstolo tem que possuir todas essas virtudes para chegar ao nível de ser santos e santa, não para estar se exibindo. Eu sou muito consagrado, santificado. Não, para honrar a Deus, honrar esta igreja, ser a imagem de Deus, a imagem do irmão Aldo da Santa Vó Rosa. Irmãos, esta é a missão desta igreja, e a mensagem que os irmãos ouviram. Não adianta dizer que tem fé se não tem essas virtudes. Nós vamos prosseguir a nossa reunião de oração, irmãos, nós temos ainda os hinos apropriados aqui. Mas antes, porém, quero agradecer a todos, a todas, seu silêncio, sua reverência, a sua vinda para esta reunião santa. Às vezes, deixa passar despercebido o valor que tem a nossa pessoa aqui. Os irmãos nem calculam quanta alegria, quanto prazer está a nossa querida e Santa Vó Rosa contemplando os irmãos, nossos irmãos. Seu amor, seu carinho. O irmão está feliz também com o seu comportamento. Vieram porque crê na missão deles, e ele já deu a bênção para cada um. Nós vamos fazer a oração individual, pedir ao Espírito Santo de Deus perfeição, pedir sabedoria para reger a nossa vida, ser útil na igreja, no lar, na sociedade, aonde que nós encontrar sabedoria divina, e ele vai dar para cada um de nós. E os ouvintes internautas também, que estão nos acompanhando esta reunião santa de oração, aí nos seus lares, também o Espírito de Deus vai atender às suas orações individual, que vão fazer em voz baixa, com silêncio, falar com Ele, entendeu, irmãos? Mas antes, porém, de nós fazer as nossas orações, eu convido a igreja para ficar em pé, e vamos cantar o hino do nosso cenário, de número 176, reunidos em oração.
Irmãos, pode fazer a sua oração em voz baixa. Amém. Vamos cantar ainda o corinho de número 173. Agradecemos de todo o coração. Agradecemos de todo coração a Ti, ó Santa Formosa querida, pela unção que do céu nos deste e as santas bênçãos para nossa vida. A Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo o nosso louvor. Amém. Amados irmãos e irmãs, creiam, irmãos, creiam verdadeiramente que o Espírito de Deus deu a cada um de nós essa virtude divina que fica selada lá no nosso espírito, para que nós crescemos em espírito, até chegarem pertinho do Criador, representar a Deus na terra. Irmãos, não é impossível, é possível. Deus criou nós à sua imagem, à sua semelhança, e esta igreja está com essa missão, e esta reunião santa de oração é para que nós crescemos e representar Ele, para honrar esta igreja, para trazer muitas almas para o reino dos céus, ser os porta-voz da Santa Rosa. Guardem seus corações esta bênção que o Espírito de Deus concedeu a cada um de nós, mas tem que haver muita vigilância, muito cuidado, irmãos, porque, irmãos, é melindroso alguém perder a graça, mas se haver vigilância, retidão, sinceridade, amor e fidelidade, nós só vai crescendo até chegar perto de Deus. Muito obrigado, irmãos. Cabeças curvadas, olhos fechados. Ó Espírito Santo de Deus, que conosco ainda está, nós estamos ainda em plena reunião, conectando ao nosso Deus, ligado ao Espírito Santo, ao Senhor, a Jesus, Maria Santíssima, a nossa querida e Santa Rosa, glorioso e maravilhoso Espírito Consolador, e o irmão Aldo, supremo pastor do rebanho,
que está aqui pertinho de nós. Nós não vemos Santa Avó, não vemos a senhora, nem o irmão Aldo, mas nós sentimos alegria, sentimos um contentamento, uma paz. É a senhora. Muito obrigado, Santa Avó, por estar aqui conosco, cooperando com o Espírito Santo, com esta reunião tão santa. Eis aí a tua igreja, e as tuas filhas, agradecida a Senhora por esta oportunidade tão gloriosa, solene. Abençoa também, Santa Avó, os ouvintes, internautas, que estão nos acompanhando por via internet. Dá a eles também o alento e a bênção, e creia aos ouvintes, que o Espírito de Deus atendeu às suas orações que fizeram aí no solar. E nós outros que aqui estamos muito agradecidos a Deus por esta oportunidade tão gloriosa, uma reunião tão santa, ungida por Deus. Muito obrigado, ó poder celestial, que conosco está muitos anjos, muitos santos. Não existe palavras em nossos corações de agradecimento a esta reunião tão santa e as bênçãos que foi nos concedido. Mas a Santa Avó querida, Jesus e Maria Santíssima e o Santo Irmão Alto, eu estou lembrando da caixinha de oração. Santa Avó, quantos nomes eles colocaram aqui, pedindo oração em favor de alguém que está precisando muito da senhora. Eles colocaram, Santa Avó, Santo Irmão Alto, porque crê verdadeiramente que nesta igreja tem o poder das curas e milagres. Eu sei que a senhora já atendeu e já enviou o seu poder de consolador a essas criaturas que o nome está sendo lembrado. Por todas essas bênçãos, por esta reunião tão santa, querida avó, junto com a igreja, tuas filhas, teus filhos que residem nesta cidade, nós agradecemos a senhora de coração, hoje e sempre. Seja louvado o teu nome como santa, poderosíssima, consolo e salvação. Amém. A paz do Senhor para todos, irmãos, e até a próxima.